Cara, vamos embora de volta ao meu cenário aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, em Rio Bonito. Ontem o dia foi voltando ali de Buenos Aires. A viagem foi relativamente tranquila, mas é demorada, né? Então tem as suas dificuldades. Estamos de volta e a gente já volta falando sobre o Guga. Pois é, a gente abre aqui falando sobre isso porque o lateral direito deve sim ter a sua renovação efetuada na próxima semana. O Fluminense ainda não informou nada, mas a gente já vinha apurando, trazendo informação aqui e também apurando para poder ter mais informações. E na última semana, lá em Lanús, né, na Zona Mista, eu perguntei ao Guga sobre a renovação e ele falou, tá caminhando, tá saindo, tá próxima de sair. Saiu uma matéria agora, pouco no GE. Globo, falando alguns detalhes ali sobre a questão do lateral direito. Diz, inclusive, que outros times da Série A tiveram interessados no lateral, sondaram a situação, mas o próprio Guga rechaçou as investidas porque queria permanecer no Fluminense. O que, para mim, já indica, pelo menos, de que já havia o interesse do Fluminense demonstrado na renovação. Obviamente, a negociação se perdura muito mais do que é o padrão, afinal de contas, o Guga só tem contrato até dezembro. Poderia e deveria estar jogando normalmente mesmo, porque você não faz contrato para encerrar 6 meses antes. Você faz contrato para encerrar quando encerra o contrato. Mas não é muito do hábito do futebol de que um jogador 6 meses antes de acabar o contrato, aliás, 3 meses antes de acabar o contrato, esteja sendo utilizado sem haver uma definição se ele vai renovar ou não. A tendência é que seja renovado, tá? Existe uma discussão sobre tempo de contrato, para ser mais específico, mas não é uma discussão muito complicada. Então, é uma discussão que um abrindo mão um pouquinho daqui, um abrindo mão um pouquinho dali, vai se resolver. Ainda sobre o Guga, cara, eu acho que a situação que a gente vê hoje em relação ao jogador da equipe do Fluminense é... E aí a sequência é que, assim, você renovaria com o Guga? A pergunta que eu faço pra vocês. A minha resposta hoje seria não. Seria não. E olha que eu vejo um bom valor no Guga ali, assim. O Guga é um lateral que se lesiona pouco. Vou falar qualidades aqui inicialmente, tá? Eu já digo que não renovaria, mas vou deixar claro algumas questões. O Guga é um lateral que não tem poucos jogos no Fluminense. A gente tem alguns bons jogos do Fluminense, do Guga pelo Fluminense para se lembrar, em momentos importantes. Mas o Guga, eu acho que, tal qual um jogador que outros times fazem, a gente deveria fazer também, que é olhar para a situação como um todo. E a situação como um todo hoje mostra um Guga que não foi o que se esperava que ele fosse. Infelizmente eu falo isso, tá? O Guga é um lateral que na base era esperado que fosse o futuro lateral da seleção brasileira principal, porque ele era o lateral da seleção brasileira de base. Quando ele tá no Avaí, o Flamengo faz proposta, tinha interesse, e ele acaba indo para um super Atlético Mineiro. E talvez isso tenha atrapalhado um pouco a formação do próprio Guga. O Guga era um lateral que até agora o único time onde ele foi titular absoluto foi o Avaí. No Fluminense ele não conseguiu em momento nenhum, eu acho que a gente olhou para a situação do Guga e falou, hoje o Guga é o titular absoluto do Fluminense. Isso não rolou. E me preocupa porque hoje o cenário, como eu falei, é de um Guga que está no Fluminense, que no olhar do torcedor não agrega tanto ao time e que parece por várias vezes que tá ali só ocupando o espaço do Júlio Fidelis. Quase falei Igor aqui. Mas tá ali só ocupando o espaço do Júlio Fidelis. Então, você renovaria com o Guga? Não. Mas eu entendo o lado positivo dele. É um lateral de 27 anos, como eu falei, plena forma física, que tem boas partidas, tem uma história no Fluminense. Mas a gente precisa saber encerrar os ciclos. Ficar com o Fidelis para o ano que vem como lateral direito reserva é a melhor situação? Eu não sei se é a melhor situação. É uma situação que parece boa. Obviamente que tem os seus momentos traiçoeiros. Se a gente tem um lateral de 18 anos que tem poucas partidas, porém boas, mas poucas partidas como profissional, e o Samuel Xavier, que é um lateral que habitualmente, mesmo sendo titular, tem lesões, o Samuel Xavier não é um lateral muito confiável fisicamente. Ele tem sido um excelente lateral. A contratação do Samuel Xavier é uma das melhores contratações da gestão Mário Bittencourt.
Mas o Samuel Xavier joga, por ano, quase que a mesma quantidade de jogos que o lateral direito reserva. Isso é importante de ser dito. Quer comparar? O Guga, em 2023, jogou 41 jogos. O Samuel Xavier jogou 54, só 12 a mais. O Guga jogou 26 jogos em 2024. O Samuel jogou 41, 15 a mais. Ok, um pouquinho a mais. Nesse ano, tá 39 pro Samuel Xavier e 34 pro Guga. Você pode até falar, mas o Guga joga de vez em quando lateral direito. Ainda assim, a conta é muito próxima. Então, deixar essa responsabilidade na mão do Júlio Fidelis pode ser um atrapalho no processo do moleque. Por outro lado também, ele virar terceiro lateral direito, pode acabar deixando o moleque ir embora pro Shakhtar, né? Então é uma situação que não é muito simples. A substituição do Guga ali também, pra mim, não é muito preto no branco, não. Mas a saída do Guga, eu acho que... Gabriel, se renovar pra segurar e esperar uma proposta. Ele tava de graça no mercado agora e não chegou nenhuma super proposta que o convencesse aí. O que nos leva a crer que vai chegar depois que a gente renovar? Pode chegar, o Guga não é velho, o Guga tem 27 anos. Mas, enfim, não me parece um cenário muito realístico nesse momento. Eu não renovaria, mas deve sair a renovação. Vamos lá para outra notícia, onde a gente vai dar uma passadinha aqui nos resultados de Sul-Americana e de Libertadores, que eu acho que chamaram bastante a atenção da nossa cobertura ali, tá? Em relação a Brasileirão, teve o jogo, a pipocada do Botafogo imensa contra o Mirassol, 3-3, abriu 3-0 e tomou empate por 3-3, o nosso Botafogo de volta, no pior público do Botafogo no campeonato, 6 mil pessoas foram ao estádio ver o jogo. E aqui a gente fala de Libertadores, Palmeiras abriu 2-0 contra o River Plate fora de casa, tomou um gol, tomou pressão no final, ganhou por 2-1. Fica o destaque só aqui que, assim, pra parar o Flamengo vai ter que ser o Palmeiras mesmo, gente, galera. O River Plate, o Gallardo, achar que vai se dar bem contra um meio de campo do Palmeiras com Enzo Pérez e Nath Fernandes em 2025, complica um pouco. Conseguiram diminuir ainda, tem jogo na volta, mas pra focar, né, em ferrar o Flamengo, eu fecharia mais com o Palmeiras, tá? Dito isso, hoje tem Flamengo e Estudiantes no Maracanã, e a gente tem que fechar com Estudiantes mesmo. O mundo quer a final entre Racing e Estudiantes, a semifinal Racing e Estudiantes, não é? Vocês estão de acordo comigo? Então, vem com a gente torcendo hoje pro Estudiantes. Deixa eu falar de Sul-Americana, que é o que importa realmente pra gente. Outro time brasileiro abriu 2-0 fora de casa também, mas sofreu empate. O Atlético Mineiro fez 2-0 no Bolívar e tomou o empate dos bolivianos, mesmo eles com um a menos. Eu vi muita gente falando, olha aí o Atlético Mineiro mostrando pro Fluminense como é que se joga. Gente, não é uma comparação o confronto do Atlético Mineiro com o confronto do Fluminense. O Lanús é bem melhor do que o Bolívar e o Bolívar tem muito mais altitude do que o Lanús, né? Então são jogos completamente diferentes. Era natural que o Atlético, quando fizesse o 2-0, recuasse, parasse, porque já estava recuado no jogo. Já era um jogo recuado do Atlético. E aí a pressão na reta final vem muito mais forte, porque os bolivianos vão ter mais ar, vão ter mais costume de jogar em La Paz, enquanto o Atlético iria cansar. 2-2, o Cauterucci ainda perdeu um pênalti pro Bolívar, tá? Cabia ter sido mais lá no Hernando Siles. Eles voltam com um empate para jogar um jogo único na Arena MRV, deve passar. O jogo que eu acho que mais me chama a atenção é o do Once Caldas. Por que eu tô falando isso? Porque a gente fez uma estratégia absurda contra o Lanús. Uma estratégia que não fez o menor sentido, tá? Enfim, bem problemática, que eu já falei em 2 vídeos aqui no canal. O Once Caldas, até agora, pra mim, é o favorito do lado de lá, e eu falo isso desde as oitavas de final. Pra mim, o Once Caldas é favorito do lado de lá. Não do nosso lado. Lembrando que hoje ainda tem a Alianza Lima e a Universidade de Chile, mais tarde, lá no Peru. E por que eu tô falando esse ponto sobre o Once Caldas? O Once Caldas venceu o Del Valle por 2-0, fora de casa, 2 gols do Dairo Moreno, 10 gols, tem o artilheiro da competição, interminável, o colombiano com o maior número de gols na história do futebol. E aí, assim, por que tá me chamando a atenção? Porque o Once Caldas, ele jogou os playoffs, né? Ele tava no nosso grupo. O Once Caldas tem 11 jogos até agora na Sul-Americana. São 9 vitórias, dentro, fora de casa, 9 vitórias, e só perdeu 2. 9 vitórias e 2 derrotas. Sabe pra quem são essas 2 derrotas? Pra gente. Fluminense do Marcão na estreia, Fluminense do Renato na rodada derradeira. A campanha dos caras é perfeita até enfrentar a gente. Venceram o Huracan, que fez uma grande primeira fase, venceram lá fora de casa, né? 4-1 no agregado. Aí vem pro playoff, né? Eles pegaram o Bulo Bulo, que veio da Sul-Americana. 7-0 no agregado. Então, assim, o time de Manizales tá vindo e vai bater de frente com quem vai trucidar o Bolívar ou vai bater de frente com o Galo na semifinal. Do nosso lado, chama atenção assim, só porque eu destaquei tanto o Once Caldas. Porque se for ele pra final,
Gente, a gente tá falando de um time que a gente ganhou 2 vezes. Olha como o Fluminense tem que ser superior dentro dessa competição e não tá sendo, não foi no jogo contra o Lanús, por um erro de estratégia muito bizarro que tem que ser recuperado terça-feira no Maracanã. Agora, me chama a atenção o Dairo Moreno porque 10 gols na competição. Quem faz gol pelo Fluminense? Diga lá quem são os jogadores que fazem gol pelo Fluminense. Porque a fase do Everaldo, ela é ruim, né? Pode dizer, fase desde 2005. Pode ser, beleza. Mas a fase do Everaldo, ela é ruim. O atacante vive de gol. Logo depois que o Everaldo faz os 2 gols contra o Inter, aí faz um contra o Grêmio, aí ele não faz contra o Inter, aí tem um outro jogo ali que ele joga bem, assim, logo na sequência, eu viro e falo, tá jogando bem e acabou de fazer gol. Show de bola, é assim que se faz. Dito isso, tem que fazer gol. Centroavante vive de gol. Centroavante que joga muito bem e não faz gol, vai acabar sendo criticado. Centroavante que joga mal, mas empurra a bola ali pra dentro e faz o gol, ele não é criticado. Óbvio que o centroavante que faz gol e que joga muito bem, ele se destaca mais. E o Everaldo tá fazendo a parte mais difícil, que é proteger bola, ganhar dos zagueiros, brigar na área, abrir espaço. Ele tá fazendo essa função mais difícil, cara. Agora, a outra precisa ser feita também, né? E ele tá tendo, em alguns jogos teve oportunidade, contra o Lanús acho que não teve oportunidade nenhuma, porque é um time que não joga pro centroavante. E aí é onde eu fiz essa provocação aí, né? Que é quem faz os gols do Fluminense? Já pararam pra pensar nisso? Vamos parar pra pensar nisso rapidinho? Quem faz gol pelo Fluminense? Nos últimos 2 jogos, ninguém, né? Aliás, pra ser mais preciso, dos últimos 5 jogos, 2 gols. Eu acho que isso mostra um pouquinho do problema do Fluminense. E você não vai lembrar dos últimos 5 jogos, da gente batendo aqui muito. Porque o fulano... Não tem tanto isso, não. A gente não cria, gente. Nos últimos 5 jogos, a gente tem 2 gols contra o Bahia. Um do Canóbio de pênalti e um do Thiago Silva de cabeça, ou seja, um zagueiro. Nos últimos 5 jogos, só 2 gols feitos. O 6º jogo, que é o que vai um pouquinho mais pra trás, a gente tomou 4. A gente perdeu de 4-2. Os gols foram do Hércules, volante, e do Lúcio Acosta, meia. E agora, 2 jogadores, um volante, um meia, um zagueiro e um ponta. Olha de onde saem os gols do Fluminense. Quando a gente volta um pouquinho mais para uma fase onde o Fluminense fez bastante gol, a gente vai para América de Cali. Gol marcado pelo Serna e pelo Martinelli. Um ponta e um volante. Contra o Fortaleza, aí a gente volta a ver centroavante fazendo gol. O Cano fez gol contra o Fortaleza. E o Canóbio, um ponta e um centroavante, o que deveria ser mais normal, né? Mas não é tanto, não. Contra o América de Cali no outro jogo, um gol foi contra e outro do Canóbio. Olha aí ele de novo, um ponta. E aí a gente volta lá um mês atrás, já contra o Bahia, onde o Germancano fez 2 gols. Ou seja, no último mês, dá pra dizer que ou a gente não faz gol, ou quem faz gol são pontas e volantes. O Fluminense joga nesse estilo, joga dependendo muito da chegada dos volantes na área. E uma hora alguém começa a te marcar. Pro jogo de terça contra o Lanús, não vai poder ser assim. Pro jogo de sábado contra o Vitória, não pode ser assim. O Fluminense precisa jogar de uma maneira que agrade mais o seu centroavante. Porque numa dessa, tá matando quem? O Germancano, que não é esse cara de sair, fazer pivô e distribuir jogadas pro lado, para o cruzamento vir para trás, a rolada de bola vir para trás, a jogada ser trabalhada para infiltração sempre de um volante decidir a jogada. O Hércules finalizou bem no Mundial, finalizou bem no jogo contra o Red Bull Bragantino, mas não é exatamente a dele assim não, de ficar fazendo gol toda hora, a função dele é outra. O Martinelli apareceu dentro da área também para fazer gol contra o Internacional. Agora não lembro de cabeça ou contra o Grêmio, mas apareceu na área também para dominar e fazer show de bola. Mas não é muito a dele também não. Não é a principal dele também não. Então o Fluminense vai precisar dar um jeito nesse ponto se quiser se dar bem no campeonato. A conta tá caindo no Everaldo. E tem que cair porque ele é o camisa 9 do Fluminense. Mas a gente percebe que tá dando no Germancano também, porque vem, na verdade, do Renato Gaúcho. É um problema. Quem faz os gols do Fluminense atualmente? Ou é volante, ou é ninguém. Outra informação que também saiu nessa quinta-feira é o fato de que Fred, agora chamado de Fred Guedes, será o novo treinador do Sub-18 do Fortaleza. O Fred Guedes, né, o treinador agora referenciado assim, está concluindo os cursos, né? Fez curso na Europa, fez curso de treinador aqui no Brasil também da licença da CBF, vai assumir o Sub-18 do Lion, né? Lá do Leão, foi em inglês, depois foi em espanhol, do Leão do PC, e assim,
acho que são duas coisas que a gente acho que pode falar aqui sobre isso. Vamos ficar analisando muito ele assumir isso lá. Não é um super cargo, sub-18, nem é uma categoria que se tem competições ali da CBF diretamente, então provavelmente é só um primeiro cargo para trabalho e etc. Mas vamos lá, cara. Acho que o que mais se sobrepõe é o Fred tá assumindo outro time, era pra treinar o Fluminense. Gente, deixa eu falar pra vocês a forma como eu penso e que talvez isso possa servir de algo pra vocês. A forma como eu penso é o seguinte: o Fred jogador, pra mim, na minha visão, é o ídolo máximo da história do Fluminense, tá? Pra mim, na minha visão, superou Castilho. Entendo que também, pra quem não superou, tá de boa. Tô falando na minha visão, tá? Então, pra mim, o Fred tá lá, o Fred jogador. O Fred ex-jogador vai continuar sendo. Ele tem que reforçar. Ele pode perder o posto, tá? De ídolo do que foi, porque idolatria não é só o que se faz dentro de campo, é o que se faz fora também. E o Fred sempre foi muito representativo. No pós-carreira, pode perder esse ídolo. Esse posto não é imutável, não. Mas assim, o Fred jogador foi, o Fred ex-jogador estava sendo também. Passou um tempo afastado ali por conta da família e tal, uma questão que ele estava lá na Europa, e beleza. O Fred treinador não é nada do Fluminense. E eu tenho medo do Fred treinador no Fluminense. O Rogério Ceni foi o primeiro time que ele assumiu, um ídolo máximo no São Paulo, o primeiro time que ele assumiu foi o São Paulo, e assim, me incomoda muito ver a arquibancada do São Paulo xingando o Rogério Ceni. Mas também me incomoda muito a galera que misturou o que foi o Rogério como jogador, como goleiro, como ídolo, com o que era o Rogério como treinador no primeiro passagem dele no São Paulo. E aqui no Fluminense isso iria ser misturado com certeza, com certeza, com certeza. Então assim, o meu desejo é uma carreira de sucesso pro Fred. Que ele nunca treine um rival meu pra eu ter que torcer pra ele perder. É esse o meu desejo. Mas eu não tenho certeza... não é que eu não tenho certeza... acho que o termo é não tenho certeza mesmo. É um all-in muito grande apostar no Fred como treinador do Fluminense. Porque pode dar muito errado, mas assim, também, meu amigo, pode dar certo num nível de se tornar qualquer justificativa pro Fred não ser o maior ídolo da história acabar. Porque o cara pode voar como treinador. Então, acho que agora não seria o momento ideal. Deixa o cara ter uma carreira. O Marcelo Paes é muito próximo do Mário Bittencourt, também do Fred. Então, provavelmente já facilitou o início da carreira do Fred por lá também. E deixa o curso seguir. Agora, Fred, Flamengo, Botafogo e Vasco. Não. Só não, né? Melhor. Então é isso, tá? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.